Ter mais de 1,90 m não me ajudou nada na minha vida. Ao contrário do que todo mundo fala na internet, ser alto não muda nada na sua vida. Eu tenho 193 de altura. E hoje eu vou te contar como que a minha altura não agregou nada na minha vida. Na verdade, ela até atrapalhou. Bem, basicamente a minha história, eu cresci sendo uma criança bem magra. Eu brincava, eu corria, eu era bem até um cara bem ativo. Só que com o passar do tempo, eu comecei a jogar joguinho demais. Eu ficava o dia inteiro trancado no meu quarto jogando. Jogos como, por exemplo, como todas as crianças jogaram, né? Free Fire, Brawl Stars, Minecraft. E jogos que marcaram muito a infância de alguns por aí. Só que com o passar do tempo, além de eu ficar jogando bastante, o que já afetou bastante o meu nível de sedentarismo, com o tempo eu comecei também a comer demais. E a junção desses dois hábitos foi o que causou grande parte da minha história de ser um cara gordo e alto. Sim, é isso mesmo que você escutou. Quando eu atingi o maior peso da minha vida, eu já era um cara relativamente alto. Porque enquanto eu engordava por causa do sedentarismo e por causa dos jogos, eu continuei relativamente crescendo também. Para você ter uma noção de quanto foi o meu maior nível de peso, foi de 97 quilos. E quando eu pesava geralmente essa faixa etária de peso, eu tinha mais de 1,80 m já na época. Isso com uns 15, 16 anos. Já minha vida no dia a dia, cara, ela era assim, era bem ruim. Porque quando eu era mais pequeno, assim, eu não era tão gordo, né? Então eu conseguia fazer mais amizades, brincar mais, ser um cara mais ativo, uma criança mais ativa. Com o tempo, com o passar que eu entrei na adolescência e com tudo que veio da adolescência, eu comecei a ser um cara mais tristonho, mais na minha. E isso afetou bastante, cara, porque quando eu queria fazer amizade com outras pessoas, a maioria, tipo, já tinha aquela coisa, ah, o cara é gordo, então não vou fazer amizade com ele. E eu comecei com isso, com as zoações que às vezes vinham, comecei a ser um cara mais retido na minha, cara. E mesmo eu sendo alto, cara, isso não ajudou em nada, porque mesmo eu sendo alto, um cara mais alto, cara, era uma merda, entendeu? Então, a minha vida no dia a dia, ela era basicamente uma vida assim de um adolescente qualquer por aí que é zoado e que fica naquela vida, sabe, depressiva e apática. Eu não tinha muita energia pra viver os dias porque eu era mais gordo, então isso começou a afetar a minha energia. Eu tecnicamente não tinha vontade de fazer nada, né, no dia. Eu não tinha vontade de sair, de correr. E eu comecei a ficar mais ainda jogando o jogo e deixando minha vida passar. Bem, mulheres, né? O que a maioria dos caras acham que vão ter por aí quando acham que atingir 1,90 m vai fazer as mulheres olhar pra ele feito um cara, um galã de novela, né, mano? Isso não existe, cara. Eu tinha aí anos atrás, aí quando eu tava na escola e ainda, as meninas nem ligavam pra mim, na real. Elas me tratavam como um amigo patético, né? Porque eu já tinha emagrecido até, eu já conseguia, comecei a fazer exercícios uns 2 anos atrás. E, cara, isso não mudou nada. Eu virei aquele cara, eu sou até hoje um cara falso magro e isso não mudou muita coisa, beleza? As mulheres, elas não ligavam muito pra um cara é, alto, mas que não tinha nada a oferecer. Eu era um cara mais na minha, cara, como eu sempre falei, um cara mais depressivo, mais que não tinha nada assim pra oferecer de piadas, de coisas que agregavam, né? Tipo, histórias pra contar. Eu não tinha isso. Então, eu era um cara excluído na minha turma. Os caras que tinham ali, cara, 1 m, e tinha um cara na minha sala que ele tinha 1 m e acho que 67. O cara tinha várias mulheres, várias meninas, ele ficava com várias. Os garotos que jogavam bola, que tinham histórias pra contar, que saíam mais, que eram mais ativos, eles pegavam mais mulheres e tinham mais histórias pra contar. Então, isso de o cara ser alto pode ser um problema, porque eu não era tão ativo. Então isso
dificultou bastante, né, a minha história de mulheres. Mas se um cara ele é baixo e ele preenche esse vazio que ele tem de não ter altura, que é uma coisa que, querendo ou não, é um adendo, mano. Se você for um cara ativo aí e tu tiver altura, isso é um adendo. Mas se você é um cara baixo e você quer ter mais histórias com mulheres, mano, que você quer achar uma namorada, alguma coisa do tipo, mano, pega ali o shape, tenta focar mais no shape, tenha histórias pra contar, aprenda uma habilidade, como por exemplo um violão, saber tocar qualquer instrumento, jogar bola, vai em ambientes em que você vai achar a pessoa que você quer. Se você quer uma pessoa que gosta mais de ir pra praia, por exemplo, vai pra praia. Se você quer uma mulher mais cristã, vai pra igreja. Por isso que a altura ela perde quando você tem esforço na sua vida, beleza? Se você é um cara esforçado que vai atrás da vida que você quer, melhora no seu dia a dia para a sua vida, a vida que você almeja no futuro, cara, a altura não vai ser nada, não vai ser nenhum problema na sua vida, beleza? Então, o seu esforço ganha da sua altura. E por último aqui, cara, eu quero deixar que a altura não é desculpa para você ser um fracassado na sua vida. Se você é um cara aí que não tem altura e que tá aí chorando porque, ai, que eu não tenho uma vida boa, que as pessoas não gostam de mim porque eu não tenho altura, mano, é porque alguma coisa tem de errada com você. Ou você não é o cara que você almeja, ou você é um cara cuzão, ou qualquer outra coisa negativa do tipo. Cara, eu garanto pra você, faça o teste. Tente ser mais ativo. Tente aprender algum hobby, melhorar em alguma coisa, melhorar a sua vida em geral, cara. Que eu garanto pra você, a sua vida vai melhorar, mesmo você não sendo um cara de 1,80 m, 1,90 m, tá? E o que eu falei que antes no início do vídeo, que eu vou falar agora, que até atrapalha eu sendo um cara de 1,90 m, 1,93 m, né? É que desde pra eu fazer exercícios, cara, e a minha altura em geral, cara, isso dificulta muito. Desde na parte de treinar, como eu falei, porque, cara, eu tenho um corpo mais alto, ele é um corpo que precisa de ele tem uma alavanca maior, né, desde nos braços, no meu corpo inteiro, né, cara, desde pra eu fazer um exercício é mais complicado. Eu preciso, se eu, tipo, eu não posso fazer um hobby que eu gosto tanto, que é correr, cara, porque se eu correr demais por muito tempo, que é o que eu amo fazer, o meu corpo ele começa a pegar massa magra e começa a transformar em gordura. E cara, isso é horrível, mano, porque é um hobby que eu amo. Correr é um dos meus hobbies mais, cara, que eu mais amo da minha vida. Então, cara, você tendo 1,70 m, o seu corpo é muito mais fácil de manusear do que um corpo mais alto, beleza? Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você veja o próximo que tá aqui no canal, que com certeza vai te agregar. E é isso.